com o fundo aqui das minhas crianças desenhando, descabelada e com uniforme de trabalho. Mas vamos lá. Oi gente, meu nome é Juliane, eu tenho 24 anos e eu tô começando um intercâmbio pro Au Pair nos Estados Unidos. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre a minha entrevista na Cultural Care. Eu fiz a entrevista semana passada, no dia 2 de dezembro de 2021 e foi uma entrevista muito tranquila, mais tranquila do que eu imaginava, na verdade, mas vamos lá. A minha entrevista era marcada para as 11 e assim, eu acordei às 8 para ensaiar tudo que eu ia falar. Peguei um arquivo que tinha um monte de perguntas, desde o nível básico até o nível avançado da Cultural Care. Respondi esse arquivo inteiro, falando, lendo e respondendo, treinando para a entrevista. Começou a entrevista às 11 horas, eu tava muito nervosa. E a moça que fez comigo, ela era um amor, muito calma, ela é do Rio de Janeiro. Eu moro no Espírito Santo. E a gente começou fazendo as referências. Ela ficou muito tempo nas referências, muito tempo. Porque eu sou professora de inglês, dou aula pra criança já há muito tempo. Então eu tinha várias referências picadinhas. Ela ficou muito tempo anotando. Ela, nossa, você tem muita referência, né? Eu falei, tenho. Aí ela foi lá anotando. E aí conversou e aí ela me fez algumas perguntas e eu vou falar de forma aleatória porque eu não lembro de todos, porque foi mais um bate-papo mesmo. Uma dica pra quem fica muito nervosa com o inglês e não sabe como fazer? Gente, começa respondendo, aproveita a parte em português, porque na entrevista da Cultural Care você faz uma parte em português que ela vai avaliar o seu perfil e uma parte em inglês. Na parte em português, fala o máximo que você puder sobre você. Mas esteja preparada para falar exatamente em inglês tudo que você falou em português, caso necessário, tá? Porque às vezes eles fazem a mesma pergunta. E aí ela perguntou sobre mim, sobre a minha família, se a minha família me apoiava, com quem eu morava, o que eu gostava de fazer quando eu tava fora de casa, se eu gostava de esportes. E aí eu falei que eu não pratico nenhum esporte, mas eu fazia ginástica rítmica quando eu era criança. E eu assisto esporte. Pedi pra eu citar, tudo em português, tá, gente? Pedi pra eu citar o nome de uma professora do ensino médio, depois uma professora da graduação. Aí eu aproveitei. Na graduação, eu aproveitei que tem uma professora que eu não gostava muito dela no início, mas depois eu fiquei apaixonada por ela, mas que eu não entendia o inglês dela, porque era um inglês escocês, eu não entendia. Só pra deixar claro essa minha evolução, né? E aí, contei isso pra ela. Depois disso, ela falou assim: ah, Juliane, eu vou fazer umas perguntinhas aqui, né? Só pra gente avaliar mesmo o seu nível de proeficiência e tal. E eu, na hora eu tava assim, cara, é agora, meu pai do céu, é agora. E aí a pergunta dela foi: Juliane, please, introduce yourself to me. E eu fiquei, que eu acabei de falar tudo. Aí eu fiz assim uma cara de hã? Aí ela, tell me about you. Aí eu falei, gente, ela acabou de me perguntar isso em português. E aí eu falei a coisa mais ridícula que vocês podem imaginar, gente. Sério, eu falei meu nome, minha idade, com quem eu morava, que eu era professora de inglês, e falei isso. Eu falei, e é isso. Ah, uma outra coisa que ela me perguntou em português também foi as minhas qualidades. E na hora eu fiquei meio... Falar de você mesmo é complicado, ainda mais numa entrevista. E na hora eu fiquei meio assim, o que eu ia falar e tal, e aí ela me ajudou, me deu uma dica. And why do you want to become an au pair? Por que você quer ser au pair? E aí eu falei tudo que eu já tava praticando, ó. Já sabia decorado esse texto aí. E aí eu respondi, bem básico também. E aí ela falou, aham, e voltou pro português. A minha entrevista durou 2 horas e 6 minutos. 2 horas em português, 6 minutos em inglês. Aí já começou a me explicar um monte de coisa, dica de vídeo, falou que eu podia ser IQ. E me explicou tudo, falou como que, quais eram as regras, não sei o que, não, falou do meu application. E é isso, gente, acabou a entrevista. Aí eu fiquei, enquanto ela tava falando, eu falei, gente, cadê a pergunta de desafio? Não vai ter pergunta de desafio, não. E fiquei esperando. Falei, não, agora vai vir a pergunta de desafio não, pergunta de emergência. Eu já tinha treinado, eu tava com um caderno do meu lado, com todas as possíveis perguntas. Se a criança cortasse o dedo, se a criança se queimasse, o que eu ia falar? Se a criança quebrasse o braço, se o meu rosto tivesse um ataque do coração, o que eu ia falar? Um negócio, né, da cardíaco. O que eu ia falar? Se eu estivesse fazendo um bolo e a criança
queimasse o dedo, o que eu ia fazer. Gente, eu tava com tudo anotado, as minhas respostas, e ela não perguntou. Vou reclamar? Não vou reclamar. Fui abençoada? 100% abençoada, porque esse era o terror das perguntas. E eu tinha muito medo de não entender entender a pergunta dela, né, gente? Mas é isso. Aqui nesse canal eu vou postar bastante sobre o meu processo de au pair. Eu comecei agora, embora eu conheça o au pair há muito tempo. Eu comecei agora, não sei o que vai me esperar por essa pandemia. Mas, se você quer saber mais sobre o processo, tem minhas redes sociais aí embaixo. Quem quiser saber as respostas que eu daria para essas perguntas de emergência que eu citei, é só me pedir e eu mando para todo mundo. É isso. Bye, bye!